Inteligente para todos nós, Elucidações Espíritas, que entrevista dirigente, escritores e expositores espíritas. Hoje nós vamos falar com o expositor espírita da cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, Ari Soares Sobrinho. Fique atento e acompanhe toda a fala, toda a orientação e explicações do nosso companheiro Ari Soares Sobrinho. Que bom estarmos novamente juntos para podermos tratar de alguns assuntos que entendemos ser muito legal. Outro dia no nosso e-mail, ao abri-lo, eu tive assim uma pergunta, ou deixou-se no ar a ideia de se falar alguma coisa, como o Espiritismo aborda a adoção. Ou seja, filhos adotivos. Como o Espiritismo vê isso, não é? Podemos começar já respondendo para essa nossa colaboradora que nos fez a pergunta e que esperamos verdadeiramente que você possa estar nos vendo, nos assistindo. Antes de mais nada, queremos dizer que em doutrina espírita nós entendemos-nos a todos como espíritos imortais. Há um livro fantástico de um autor chamado Hermílio Miranda, e este autor nos diz exatamente assim o título do livro dele: Nossos filhos são espíritos. Achamos isso maravilhoso, porque essa é a grande chave da educação na sociedade do globo terrestre. Se todos nós lembrássemos que os filhos que estão conosco não foram feitos por nós, e a única colaboração que nós demos a eles foi a de dar-lhes pelo nosso DNA, pela nossa genética constitutiva, através do óvulo feminino e do espermatozoide masculino, a união desses DNAs, fornecendo-lhe o corpo físico, o corpo pelo qual aquele espírito que já existia antes. Essa é a tônica da coisa. Esse espírito já vivera antes de se reencarnar novamente. Esse espírito já teve várias outras encarnações no seu processo dinâmico evolutivo. É o progresso. Ele está em total progresso. Bem, partindo deste princípio de que nossos filhos já são espíritos, e espíritos que viveram antes, muitas vezes até do que nós mesmos, partindo desse princípio, vamos falar da adoção. A criança que chega a um lar, ou melhor dizendo, o espírito que está reencarnado numa criança, que chega ao lar pela via da adoção, este espírito está fazendo esta situação de uma maneira programada. Sim, nada é à toa. Foi programado. Este ser espiritual está reencarnando no seio daqueles a quem ele precisa conviver. Talvez porque já tenham sido desafetos do ontem, ou afetos muito queridos do ontem, ou ambos, os pais adotivos e o filho adotivo, com dívidas, com débitos, que agora estarão tendo a oportunidade de resgatar, de cumprir. Quero então te dizer, você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, você que está aí nos vendo, que os filhos adotivos são espíritos ligados a nós, tais quais os filhos naturais. Ah, não tem diferença, seu Ari? Não tem diferença. A ligação entre nós é fantástica. A ligação entre nós é de afeto, é de ternura, é de compreensão, mas é também de apararmos arestas de relacionamentos complicados de ontem, que ficaram e que hoje estão se restabelecendo.
Baseado na pergunta dessa nossa telespectadora, pudemos ouvir isso no nosso trabalho desta semana. Alguém nos dizer e fazer a seguinte afirmação: Ari, por que é que filhos adotivos dão tanto trabalho? Eu parei assim para pensar, né? E eu disse, mas aonde você viu essa estatística? Porque é uma estatística, só pode ter sido. Você não pode estar inventando essa estatística. Você viu ela produzida por quem, quando e como? No nosso país, fora do nosso país? Aonde é que você viu tamanha estatística? E para minha surpresa, não ouviu. Ela fez uma estatística, na verdade, popular, em que amigos dela, parente dela, conhecidos dela, conheciam filhos adotivos que davam muito trabalho. E eu me pergunto, e você também deve se perguntar, e os nossos filhos naturais não nos dão trabalho? Ah, dão. Está aqui o Rodrigo do meu lado, o meu companheiro Rodrigo, que nos filma fazendo assim, aridão, viu? É óbvio. Na verdade, não há diferença. Os filhos adotivos são espíritos ligados a nós. Guarde isso com você. Estarão dando-nos a todos a oportunidade de, na convivência, do carinho, da ternura, do amor. Hoje, as adoções estão quase que caminhando para as adoções tardias. Que é isso, Ari? Adoções tardias? Pode me explicar um pouquinho melhor? Claro que eu posso. Hoje, as crianças menores, elas estão cada vez em menor quantidade, não é? Por dois motivos básicos. Um, que hoje, mesmo as pessoas em situações difíceis, estão tendo menos filhos. Isso é uma das coisas. Dois, que há um trabalho junto ao Ministério Público, a essa área da adoção, do fórum, do juizado, e assim, de outras situações, até de ONGs, em que os filhos que não são queridos pela sua mãe, dá-se um jeito deles permanecerem no clã familiar deles. É uma nova situação. E entendemos, se isso acontece é porque aquele espírito reencarnante precisa estar envolvido com a sua genitora. Mas existem as adoções de crianças mais velhas. 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 7 aninhos, 10 aninhos, 12 aninhos. Crianças estas que muita gente diz, essa criança já foi maltratada, ela já está problemática, ela já está viciada, ela já está... Não vai dar certo, não é? Pensa-se dessa maneira. Mas muitas vezes esquecemos que aquele ser espiritual tem uma ligação conosco. E se a gente sentiu um timbalar dentro de nossos corações, e se aquele serzinho começa a nos fazer um sentimento mais afetivo, mais amoroso, será que é à toa? As adoções tardias, faz-se em visitas constantes dos futuros pais, que vão lhes visitar, levam-nos para passear, passam um fim de semana junto, para notarem e sentirem que há entre eles muita afinidade. Afinidade do ontem ou do hoje também. Muita simpatia. Na minha família mesmo, eu tive recentemente uma prima de minha esposa fazendo uma adoção tardia. E olha, vou lhes contar a história dessa adoção. Há 2 anos e meio, ela entrou para lá no fórum da cidade onde ela mora. Ela e o esposo deixaram os seus nomes de interessados em adotar filhos. Depois de 8 meses que eles estavam, ela foi convidada a visitar uma casa transitória,
uma casa que albergava crianças que, maltratadas pelos pais, abandonadas ou com risco de morte, tal a violência dos pais, às vezes pais usuários de drogas, doentes ou desequilibrados mesmo, não é? Eram crianças que são protegidas pelo Estado, são levados para essas entidades e lá ficam até que o processo delas se desvincule com o seu antigo grupo familiar e ela entra para adoção. Olha que coisa gozadinha que aconteceu. Ela então foi para a entidade, a convite do fórum, participar, porque ela não tinha problema em fazer adoção tardia. E lá estava ela, vez que outra, prestando um pouco de serviço, quando um dia ela viu um menininho. Esse menininho tinha 1 ano e 2 meses, mais ou menos. E ela olhou para aquela criança, ele olhou para ela, já ergueu os bracinhos para ela, e durante uns 3, 4 meses, aquela criança ficou com ela. Ela via, não via, mas não estava em plena adoção, porque havia ainda um processo tramitando até se desvincular da situação anterior. Aquela criança acabou saindo daquela entidade, talvez tenha ido para outra, parará, parará. Bom, passou-se 1 ano e meio. Ela foi chamada pelo fórum que havia um menino que tinha características muito semelhantes à expectativa dela. Foi lá, viu o menino, de imediato ela não o reconheceu, pois era o mesmo, aquela criança de 1 ano e 2 meses, agora com quase 3 anos. E ela viu aquela criança, e aquela criança, ao olhar para ela, os olhinhos dele brilharam. Era como se eles se reencontrassem. Olha que fantástico. Porque em verdade é um reencontro mesmo. É um reencontro de 2 almas, de almas afins. Não é lindo a adoção, vendo dessa maneira? E este reencontro fortaleceu-se. Ela de imediato abraçou aquela criança, chamou pelo primeiro nome, ele o abraçou dizendo: mamãe, você vai me levar para sua casa? E ao nos contar essa história tão linda, nós nos emocionamos todos quando ela nos passou isso. E hoje, já ha passado 1 ano que a criança está com ela e com o marido, e é uma coisa maravilhosa de ver. Aí eu me pergunto, né? Fico me perguntando, e as adoções difíceis? Mas quantos filhos difíceis? Né? Quantos filhos complicados? Quantos filhos que fazem muitas mães chorarem? Quantos filhos que tiram o sono dos pais? E são filhos genéticos, hereditários. É igual, né, gente? Então, a adoção, antes de mais nada, creiam nisso. Vocês já notaram que são muitos os casais que não têm filhos? E na cabeça de muitos deles sequer passa a ideia da adoção. No entanto, de outros, a ideia da adoção passa a tomar corpo pouco a pouco. E quando eles veem, estão adotando um filho. Quando eles veem, estão entrando no período da gravidez gestacional adotiva, que pode durar 2 meses, 3 meses, 5. Eu tive uma pessoa no meu consultório, que sou dentista, vocês sabem, em que ela fez o pedido de adoção, 3 meses depois a menina estava com ela. 3 meses depois. Olha que rápido, né? E tem gente que diz que demora muito, é muito demorado. Para alguns é, para outros não é. Para quem é muito demorado, talvez é o tempo necessário para essa criatura amadurecer, ela, o marido, amadurecerem bem a ideia de que se é isso mesmo se querem, né? Então, responderam pela última vez, a adoção são processos iguais, idênticos aos filhos naturais. Não é caridade, viu? Tem gente que diz assim, ai, que ato de caridade. Para com isso. Ninguém adota por caridade. A gente adota por amor. A gente adota porque quer. Eu quero.
Percebe a diferença? Ninguém faz isso como altruísmo, eu vou ajudar, é um a menos no farol. Para com isso. Quem adotar assim, vai ter uma adoção muito horrível, muito ruim. A gente faz por amor. Por amor. E vai educar esse ser espiritual. E vai dar a ele os mesmos direitos. E vai mostrar a ele que ele pode ser feliz. E vai dar-lhe bons estudos. E vai lhe permitir um dia, até quem sabe, adentrar a uma universidade e ser alguém na vida. Mas com amor. Dedicando-lhe a vida. Como faz todo casal, todo pai, toda mãe aos seus filhos. Por isso que o nosso doutor Hermínio Miranda, no livro Nossos Filhos São Espíritos, dá-nos um puxão de orelha, ao nos dizer, cuidado como você está educando seu filho. Lembre-se que ele não foi feito por você. Ele não lhe pertence. Ele não é propriedade física sua. Mas maravilhosamente ele poderá ser propriedade emocional, espiritual, psicológica sua. Estando sempre afinizado com você, amorosamente ligado com você, pelo seu carinho, pela sua compreensão, pelo seu modo de vê-lo como um ser em franco progresso. Ser este que está ligado às leis da evolução. Não é maravilhoso isso? Todos nós, queridos telespectadores, meus queridos irmãos e irmãs, todos nós, sem sombra de dúvida nenhuma, em franca linha de progresso, estamos progredindo, evoluindo para o bem, para o amor, pois que Jesus, quando esteve entre nós, dizia: deixai vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus. E se alguém de vós se comportar com a humildade, com a bondade e com a simplicidade de um destes, a mim tereis amado. Olha como é lindo isso. É Jesus nos convidando a amarmos o ser espiritual, imortal, criado por Deus, que agora encontra-se num corpinho infantil, sujeito à nossa educação. Por isso existe a infância na Terra. Vocês acham que a infância na Terra é gratuita? Não, não. É porque é o momento em que o espírito está mais sujeito às nossas orientações. Por isso, não percais tempo de evangelizar teu filho. Quero, mais uma vez, fortalecer o convite para você ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. Uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. A clínica precisa da sua ajuda. Nossos idosos precisam da sua colaboração. Por favor, faça uma visita, traga as doações. O telefone para você marcar uma visita e trazer as doações é o 3235-3129, 3235-8010. Lembre, ajude essa entidade que precisa de todos nós. Colabore. Não façais o mal ao próximo, meu filho. Não errais com o próximo. Não pagais mal com mal. Antes, perdoa e pagais o mal com o bem que possas fazer. É você educando seu filho para um mundo melhor aqui na frente, para um mundo mais sadio, um mundo de caridade, de bondade, de auxílio, de perdão, de ajuda, não é?
Então os nossos filhos, sejam eles adotivos, sejam eles os chamados naturais ou consanguíneos, estão aí a fim de que nós os eduquemos. Não me importa qual é a tua religião, não me importa qual é a sua visão religiosa, mas eu duvido que você não tenha o que dar ao seu filho nessa área. Ah, não vou falar de Jesus, pois não acredito muito nele. Tudo bem. Se o seu filho tiver que ouvir sobre Jesus, ele ouvirá. Lá na frente. Não precisará ser por você. Mas é impossível que o teu Deus não tenha nada a ensinar ao teu filho. É impossível. Sabemos que tem. Então educai o teu filho na moral de Deus, nas leis morais do Criador. Não matarás, não roubarás, não é? Não desejarás a mulher do próximo, não fará mal ao próximo, não mentirás, amarás a Deus sobre todas as coisas. São os mandamentos divinos, olha, de qualquer Deus, viu? Seja qual Deus for o teu. Mas dê ao teu filho, dê a ele essa oportunidade. Eu imagino que os filhos adotivos que estejam dando trabalhos neste momento, talvez nós, hein, é que tenhamos cometido alguns equívocos, não é? Sem querer, deixando passar para eles alguns sentimentos negativos. Não se esqueça disso. Mas pode ser que esse filho também seja um espírito cobrador de algo que você fez a ele em outras vidas. Sê tu, então, paciente, tolerante. Ame-o. Quando ele lhe xingar, você tem vontade de dar-lhe uma surra, não tem? Dê-lhe, sim, uma surra de beijos e de abraços. E diga: eu lhe amo, meu filho. Eu lhe adoro. Eu sei que você não sente isso. Eu te amo. Dê-lhe uma surra de beijos. Você vai ver que no começo ele não vai querer. Depois ele até vai deixar. Mas depois ele vai querer. Ah, meu filho já me fez chorar. Porque você quis. Mude isso. Você pode. Está em você. Às vezes, sabe, querida telespectadora, você que é mãe, às vezes a gente precisa de ajuda. É sim. A gente precisa de ajuda. A gente precisa ouvir um psicoterapeuta. Sabia disso? A gente precisa ouvir pessoas mais experientes, que nos deem algumas orientações, um psicopedagogo, às vezes até um psiquiatra, que venha nos fortalecer, mas também ouvir o seu religioso, ir a uma casa espírita, porque eu sou espírita, ir a uma casa espírita e fazer uma entrevista, e abrir o seu coração, como outro dia fez-me um jovem homossexual, dizendo-me: Senhor, ele não sabia meu nome, ele me chamava de Senhor, o tempo todo. Era um jovem. Senhor, meus pais não me amam, porque eu sou homossexual. Meu pai diz que me odeia. E eu disse a ele: não ligue para isto. O seu pai, na verdade, não odeia você. Ele odeia aquilo que ele não entende. Ele odeia como ele foi criado. Ele odeia por não compreender-te o quanto ele gostaria de compreender-te. Ame-o. Diga: tá bom, papai. Você tem o direito de sentir isso por mim. É um direito seu, mas eu quero te dizer, papai, que apesar de tudo, eu te amo. Você é meu pai. Você é o pai que eu esperava um dia ter tido. Muito obrigado. Você é enérgico e eu precisava de tua energia, papai. Ele chorou quando eu dizia isso a ele. E disse-me: vou tentar. Eu disse: tente, meu filho. Você não tem nada a perder. Talvez eu diria: tem a ganhar.
pois que a doutrina espírita nos convida a essa reflexão. Ninguém dá o que não tem. Você não pode exigir que o outro dê o que ele não pode te dar. Se ele não tem compreensão de determinados assuntos, por que você há de querer que ele compreenda o que ele não é capaz? Não é isso? Ele disse, é mesmo. O senhor tem razão. É isso mesmo. Gostaria de receber um passe, meu filho? Adoraria. Então venha cá. Fizemos um passe nele. Fizemos uma oração ao seu espírito protetor, a Jesus, para acalmar o coraçãozinho dele que estava abatido. Tinha ideias de suicídio. Dizemos a ele, não façais isto. Irás destruir teu corpo, mas continuarás vivo. Agora de uma forma em débito grande. Não façais isto. Dê chance a você. Não sejais promíscuo. Seja uma pessoa equilibrada, mesmo que você caminhe de outra maneira. Você me entendeu? Saiu do nosso centro, mais aliviado. Então você busque entender esta realidade de que nossos filhos são espíritos imortais, pré-existentes. E ao fazer isto, iremos compreender todos os problemas que os nossos filhos têm. Amemo-nos uns aos outros, disse Jesus, porque eu não vou amar a meu filho, que é difícil, a minha filha, que é difícil. E está aí a bendita adolescência, eclodindo nesses nossos filhos, trazendo a eles muita confusão mental, muita dificuldade. Se sentirem-se amparados e amados, ah, que maravilha! Encontrarão um piso sólido, um alicerce, onde poderão caminhar lado a lado, com as suas dificuldades e conosco. Não é isto? Pensemos assim. Os filhos adotivos, a adoção, é um ato de amor. Como é também termos filhos, é um ato de amor. E que nós aprendamos a amá-los, a respeitá-los, a vê-los como um ser que está aqui para progredir. Você me entendeu, não é? Quero, mais uma vez, fortalecer o convite para você ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré. Uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. A clínica precisa da sua ajuda. Nossos idosos precisam da sua colaboração. Por favor, faça uma visita, traga as doações. O telefone para você marcar uma visita e trazer as doações é o 3235-3129, 3235-8010. Lembre, ajude essa entidade que precisa de todos nós. Colabore. Queremos agradecer a você que nos acompanhou a todo momento. Lembrando que toda semana nós retornaremos com mais uma entrevista, com mais um tema muito importante para todos nós. Fique com Deus, um forte abraço.